eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levantar ou de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. Nós a lemos e pedimos ao Teu Espírito Santo iluminação, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor está querendo nos comunicar aqui nessa manhã por meio da Tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, me use como um canal para anunciar o Teu Evangelho, para anunciar a Tua palavra ao Teu povo. Assim eu te peço no nome do Seu Filho Jesus e agradecemos. Amém. Então, que a gente tem um relato de Jesus sendo batizado aí por João Batista, né? Começa aí com o discurso de João Batista, mas antes da gente tratar do texto propriamente dito, eu gostaria que vocês fizessem um exercício comigo. Tá? Durante toda a pregação, eu quero que vocês se imaginem lá, na beira do Rio Jordão. Imagine que você está assistindo todos esses acontecimentos de perto. Pensa, imagina João Batista na sua cabeça, um homem vestido com pele de camelo, com um couro, com um cinto feito de couro, travando a sua roupa, tá lá próximo ao rio, anunciando o arrependimento, anunciando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele tá lá anunciando. É um homem que veio do deserto, viveu lá cerca de 30 anos, provavelmente quase toda a sua vida ele passou no deserto, e agora ele aparece na beira do Rio Jordão anunciando o arrependimento de pecados e o batismo de arrependimento para a remissão desses pecados. Esse é João, e essa é a cena. E você está lá, está assistindo João Batista anunciar essa mensagem. Só que para você compreender um pouco, imergir um pouco mais no seu personagem aí, porque eu quero que você pense como um judeu daquela época. Você tem que estar olhando para essa cena com a mesma perspectiva de um judeu daquela época. E qual é a perspectiva de um judeu daquela época? É de que Deus, em algum momento, levantaria o seu Messias. Levantaria aquele que devolveria glória a Israel, que faria de Israel uma nação que abençoaria todas as outras nações. Então você está nessa expectativa, você está nesse anseio. Só que aí tem um detalhezinho importante para você entender como essa expectativa assim, estava tão extremada, que é o seguinte: tem 400 anos que Deus não levanta nenhum profeta no meio de Israel. É como se Deus tivesse silenciado no meio do seu povo. O povo não tem ouvido, ou não, na verdade, o povo não tem reconhecido que tenha vindo nenhum profeta nesse tempo. Homens que apareceram dizendo que era o Messias, dizendo que era Elias, dizendo que era algum dos profetas, apareceu. Só que todos eles, com o tempo, o povo percebeu que não, isso é falso, não é o Messias, não é o profeta, não é Elias. Então, rejeitaram o ensino daqueles homens. Então, eles estão há 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Só que a última vez que Deus falou, Ele falou algo muito importante, que está lá em Malaquias. E vocês só ouçam aí e guarde isso, porque o importante é você guardar isso no seu coração. As últimas palavras do profeta Malaquias são as seguintes: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, que se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então você está nessa expectativa. O profeta Malaquias anunciou que viria o sol da justiça. E com ele Deus realizaria tudo aquilo que ele prometeu por meio dos outros profetas e que agora você está na expectativa. E não só isso, que antes de vir o Messias, que é o sol da justiça, viria Elias, preparando o caminho para esse Messias. Então, quando você ouve falar de um homem que está na beira do Rio Jordão, anunciando o arrependimento de pecados, você pensa, será esse Elias? Será esse o Messias? Eu tenho que ir lá ver aqui qual é a mensagem que esse homem está anunciando, para saber se é ele mesmo, para saber se Deus voltou a falar conosco. Afinal de contas, quanto tempo eu não ouço a voz de Deus? Há quanto tempo Deus não se comunica conosco? E agora aparece um homem anunciando arrependimento e batismo. Deixa eu ir lá, eu quero saber. É como se a esperança começasse a renascer no coração desses homens que estão ouvindo a mensagem de João Batista. E é interessante porque não só a esperança nasce no coração desses homens, mas também desespero da parte de alguns. Por quê? Porque se é esse homem, o Messias, ou é ele, Elias, ou qualquer um dos profetas, a gente tem um problema. Qual o problema? Dos religiosos da época do Senhor Jesus, que não reconheciam... Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério, mas que naquela época ainda não tinham reconhecido o ministério de João Batista. Isso é desesperador para eles. Então eles têm que ir lá mandar alguém averiguar o que ele está falando. Tanto é que pouco antes do texto aqui que a gente leu, a gente tem o relato de que os saduceus e os fariseus foram lá verificar o que é que João Batista está ensinando, e João Batista vai lá e bate neles. Fala, vocês são raça de víboras, vocês estão fugindo da ira vindoura, vocês são como uma árvore que está prestes a ser derrubada, o machado está posto perto de vocês. Opa, calma aí. A árvore sendo derrubada, machado sendo posto. Daqui a pouco ele fala sobre aquele que vai batizar com espírito, com fogo e que vai queimar a palha. Parece a voz de Malaquias. Parece a última fala de Malaquias. Malaquias falou sobre aquela árvore que seria queimada até a raiz, que não ia sobrar nada dela. Será que ele é um dos profetas então? Então todo o povo está na expectativa. Só que a mensagem de João Batista ela é confrontadora, não só para os saduceus que questionavam se ele era realmente o enviado de Deus, e para os fariseus, mas também para o povo. Por quê? Porque quando ele fala para se arrepender dos pecados, ele está julgando por terra toda a ideia de herança por nacionalidade ou por aliança. Porque lembremos, os judeus são aqueles que receberam a aliança do Senhor, que receberam a promessa do Messias, que receberam a promessa do descendente da mulher. Preste atenção aqui, gente, pessoal. Lembremos disso. Os judeus são aqueles que têm toda a aliança, que Deus tem um pacto pessoal com eles. Então, quando vem alguém anunciando, olha, é necessário vocês se arrependerem dos seus pecados para receberem aquele que vem após mim, ele está confrontando o orgulho deles. Tanto é que isso fere os saduceus e os fariseus, que eles falam assim, não, calma aí, eu sou descendente de Abraão. Eu tenho a aliança. Eu estou em posição especial diante de Deus. A mensagem de João Batista é não, vocês não estão. Tanto é que João Batista só batizava aqueles que realmente vinham até ele e confessavam os seus pecados.
e confiavam sua esperança naquela mensagem que ele estava anunciando, de que viria um após ele. Mas João Batista, ele não se enganava. Ele não se enganava consigo mesmo. Por quê? Porque olha o que ele fala a respeito daquele que vem depois dele e que dá um indicativo de como ele se via diante dessa pessoa. No verso 11 diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. A ideia aqui é o seguinte: um servo, ele podia cumprir qualquer coisa que o seu senhor mandasse, mas tinha uma atividade que era considerada indigna. Qual atividade era essa? Tirar as sandálias do seu senhor. Um servo podia chegar e lavar os pés do seu senhor, assim como Jesus fez com os apóstolos, com os discípulos. Mas agora, tirar a sandália não. Isso aí é uma tarefa indigna. Isso aí é subhumano, é desvalorizar a pessoa, é dizer assim, ó, você não vale nada. E João Batista diz assim: eu diante desse, eu sou um verme, não sou um ninguém. Na verdade, o que João Batista está comunicando a respeito dele e daqueles que estão ouvindo ele, e que diz respeito a nós também, é que somos todos miseráveis, dignos de dó. Não tem ninguém, nenhum ser humano com privilégio diante do Senhor. Todos pecaram, como diria Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário se arrepender dos seus pecados. E é essa a primeira mensagem que João está comunicando ao povo. Vocês são miseráveis. Todos nós somos miseráveis. Lógico, há dois tipos de miseráveis. Tá? Quando eu falo de miserável, eu estou querendo usar uma ideia mais ou menos parecida com essa, de alguém que precisa enxergar a luz, que precisa da luz para enxergar, melhor dizendo. Uma pessoa miserável, ela pode ter um olho, mas se ela não tiver a luz, ela não consegue enxergar nada. Apaga as luzes aqui, deixa o sol se pôr e vamos tentar nos organizar aqui na escuridão. Vai ser difícil, vai ser complicado. Então ter o olho não te coloca em uma posição de privilégio. O que você precisa é da luz. Mas existem alguns que estão numa posição de miserabilidade um pouco maior do que esse primeiro grupo. Que é o qual grupo? Daqueles que não têm nem os olhos. Porque não adianta a luz estar diante deles. Eles não conseguem enxergar porque eles não têm olhos. E na verdade, esse segundo grupo é a condição em que todo ser humano nasce. Todo ser humano nasce pecador. Imerso nas trevas, imerso na escuridão. Então ele precisa de alguém que opere um milagre nele e implante nele olhos para que ele possa ver. Deus precisa operar um milagre em nós, para que possamos ver. Não só isso. Os judeus se achavam aqueles que tinham os olhos. Não, nós temos os olhos, nós somos sãos. Olha aqui, ó, nós temos a promessa, nós temos a herança, nós temos a promessa do Messias. Nós temos os profetas, a aliança do Senhor é conosco. Nós temos Abraão, nós temos o templo. Nós estamos em posição privilegiada. E o que João Batista está dizendo é: não, vocês não estão em posição privilegiada. Vocês ainda são miseráveis, porque precisam da luz. Não adianta ter os mandamentos do Senhor, não adianta ter a aliança do Senhor, se a luz dele não brilhar sobre você. Você ainda vai estar jogando no sistema do mundo de trevas. Você ainda vai estar imerso em meio às trevas. E esse é o primeiro ponto nosso. Somos todos miseráveis. Isso nos faz lembrar lá do Catecismo de Heidelberg, né? Mas mais do que isso, nos faz lembrar do pecado humano, da queda, de Adão. Adão, quando desobedeceu a Deus, condenou toda a raça humana a essa natureza pecaminosa. Todos que vieram depois de Adão já vieram herdando essa condição de rebeldia contra Deus. A ira de Deus está voltada para os seres humanos, que estão
imerso em meio às trevas. E é isso que João está comunicando. Ninguém está em posição de privilégio diante do Senhor. Todos nós somos miseráveis, carecemos de nos arrepender dos nossos pecados. Arrependamos dos nossos pecados. E talvez você, como judeu que está lá ouvindo João pregar isso de perto, você pense assim, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Será que só de eu aqui confessar os meus pecados e ser batizado por João já vai ter resolvido minha situação? E o que João diz é, não termina aqui, porque isso é só um passo. É como se Deus estivesse comunicando assim, ó, isso aí é o que você precisa fazer para que isso é o sinal de que os olhos foram postos em você, mas você precisa ainda de que a luz brilhe, para que você possa enxergar. É como se João estivesse dizendo o seguinte, ó, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, para que você possa ver. Aí, quando você estiver imerso nele, e por isso, Paulo vai nos dizer, ó, saímos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Ele está nos transportando de uma condição onde a gente não consegue enxergar nada para uma condição que agora a gente vê, onde a luz brilha. Então isso é ser batizado no Espírito Santo. É quando há essa cirurgia em nós recebemos olhos, e não só olhos, a luz brilha diante de nós. Deus aparece, nós vemos quem Deus é. Nós vemos toda a sua obra, nós vemos uma extensão de tudo aquilo que Ele está fazendo. Ele nos salva da nossa condição pecaminosa. E é esse o segundo ponto que eu gostaria de tratar com a gente aqui hoje. Como somos salvos da nossa condição de pecado? Como somos salvos dessa condição de cegueira espiritual? De não enxergar a Deus, de não desejar a Deus, de não buscar a Deus, de não querer Deus. A resposta para isso a gente vai encontrar no verso 13. Que diz o seguinte, a partir do verso 13, né? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Nesse momento, dentro aí da nossa história, você deu um passo para frente. Você percebeu que aquilo que João está falando é de suma importância. Então preciso me aproximar dele para entender o que está acontecendo. Só que quando você dá aquele passo para frente para se aproximar de João, você percebe que um outro homem está próximo de João. E João muda a sua postura. Enquanto ele está aqui de forma potente, anunciando o arrependimento e tal, diante daquele homem, ele começa a adotar uma postura de servo, de alguém humilde, como se estivesse recebendo instrução de alguém que é mais importante do que ele. Então você fica atento àquela conversa. E aí você ouve João falando, olha, eu é que deveria ser batizado por você, e você vem até a mim para que eu te batize, você não precisa ser batizado. É isso que o João está querendo dizer. Você não precisa ser batizado. Porque o batismo que eu faço é para arrependimento de pecados. Você não tem pecado. Muito pelo contrário, é você quem batiza com o Espírito Santo. Eu não deveria estar te batizando, é você quem deveria me batizar. Então Jesus responde para João o seguinte, façamos assim porque é assim que a justiça de Deus se revela. É assim que tem que ser feito para que toda a justiça seja completa, seja feita. Aí você fica assim, o que é justiça? O que esse cara está querendo dizer com justiça? Como assim? Por que ele tem que ser batizado para que a justiça seja completa? Bom, a melhor resposta para essa pergunta a gente encontra na fala do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus precisava ser batizado não porque ele tinha pecados e tinha que se arrepender, mas para substituir você e eu
como se ele estivesse iniciando essa obra de substituição ali naquele batismo. Então ele passa pelas águas, tomando a sua condição de pecador, a minha condição de pecador, a condição dos judeus, a condição daquele povo que estava ali ouvindo Jesus, ouvindo a João Batista, melhor dizendo. Então, ele fala, é necessário que eu faça isso. É necessário que eu tome esse passo para que eu comece essa obra de substituição. Que eu comece a tomar o lugar daqueles que deveriam estar aqui, se arrependendo. Porque tudo isso que você fez é válido e é correto, e todo mundo vai precisar passar por esse batismo das águas. Tanto é que Jesus fala com Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então você e eu, todos nós que estamos vendo essa cena, Jesus e João Batista conversando, a gente precisa do batismo nas águas, mas Jesus não precisa. Mas ele ainda assim faz para poder substituir você e eu. Então, para que a obra seja completa, para que o sacrifício na cruz tenha validade, Jesus precisa passar pelas águas como um homem. E ele passa pelas águas. E ele vai. Então, a gente tem aqui, nessa conversa de Jesus, o início daquilo que viria a nos libertar de uma vez por todas da nossa condição de cegueira espiritual, da nossa condição de pecado, de estar imerso em trevas. Jesus, ali, naquele momento, quando ele se apresenta a João Batista para poder se batizar, ele está começando a tomar o meu e o seu lugar, até que ele chegue à cruz. Mas para isso ele precisou primeiro passar pelas águas. E é por isso que esse momento é tão importante para nós. E é por isso que nenhum dos evangelistas deixou passar esse relato do batismo de Cristo. Porque é de suma importância para nós. Tanto é que a gente pode voltar para a cena e perceber que, talvez seja por isso que João, agora o apóstolo, vai relatar lá no seu evangelho a visão de João Batista a respeito do batismo de Jesus. E ele fala o seguinte, que em determinado momento João Batista vê Jesus e fala assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora imaginemos nós, tá? Não posso afirmar que seja assim, mas imagina, João tem um diálogo com Jesus e ele fala: não, eu preciso ser batizado por você. Aí Jesus fala: não, para que a obra seja completa, eu preciso ser batizado por você nas águas. Então, João Batista se vira para o povo e fala assim: ó, tá vendo? Este aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você que estava acompanhando aquela conversa e não estava entendendo o que é esse papo de justiça, você que tinha que me batizar, você começa a entender. Você tem um start. Calma aí, eu sei o que é um cordeiro. Eu sei qual é o papel do cordeiro. Eu sei que um cordeiro é sacrificado todo ano para que eu possa ter paz com Deus e os meus pecados possam ter sido perdoados ali por mais um ano. Mas agora João está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dá um passo além também quando ele faz essa afirmação. Por quê? Porque você e eu, talvez, né, dentro desse personagem, pensando assim: eu sou um judeu, você fala assim: não, Deus é o Deus dos judeus. O Messias é o Messias dos judeus. Jesus está vindo para recuperar a glória de Israel. Ele está restabelecendo Israel. Ele é o descendente de Davi que ocupará o trono eternamente. Para sempre. Então, ele está restabelecendo aqui a glória de Israel. Mas quando João Batista fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está apontando para que o perdão de pecados, não só dentro de Israel, mas para toda a humanidade. E isso fica muito mais evidente no relato de Lucas. Porque no relato de Lucas, logo depois do batismo, o que Lucas faz? Ele coloca a genealogia de Jesus até quem? Até Davi? Não. Ele não para em Davi. Até Abraão? Também não. Ele não para em Abraão. Lucas relaciona a genealogia de Jesus com Adão. Como se, tipo assim, este aqui que está sendo batizado, ele não é o representante dos judeus, ele é o representante da humanidade. Ele vem tirar o pecado do mundo, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é a nossa salvação. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que o relato não termina aí.
A nossa salvação, ela não termina quando a gente entende que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a nossa salvação, ela tem uma extensão muito maior. Ela nos apresenta quem Deus realmente é. Tanto é que os pais da igreja afirmavam o seguinte: vão até o Jordão e conheçam a Trindade. E o que eles estão querendo dizer com isso? É que quando você conhece Jesus, reconhece Ele como o Cordeiro de Deus, você recebe junto dele a revelação de quem Deus é. Deus aparece diante de você. Você tem uma epifania, ou melhor dizendo, uma teofania. Você, junto da sua salvação, você tem a compreensão de quem Deus é. A salvação vem sempre acompanhada da revelação de quem Deus é. E a gente não sabe se João jogou Jesus na água por imersão, se foi por aspersão, a gente não sabe. A Bíblia não foca em relatar isso. Nenhum dos evangelhos fala, não, João imergiu Jesus na água, aspergiu Jesus na água. Isso aqui não é o que importa. O que importa é o que acontece logo em seguida. Logo em seguida que Jesus é batizado, há um acontecimento único na história da humanidade. E é por isso que a gente precisa atentar para esse texto aqui como uma preciosidade para nós. Porque João vai relatar, o apóstolo João, vai relatar que Jesus estava orando, quando de repente, após ser batizado, de repente os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como numa forma de pomba sobre Jesus e repousou sobre Jesus. E do alto ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Essa é uma das poucas situações na Bíblia onde a gente tem toda a Trindade ali presente em uma só situação, manifesta ali de forma muito clara para nós. Mas o que está acontecendo não é algo, nossa, só tipo, Deus apareceu e pronto, foi embora. Tem muita coisa acontecendo ali. Por exemplo, o Espírito de Deus pairar sobre Jesus como se fosse como uma pomba, nos faz lembrar dele sendo ungido. É como se o Espírito de Deus tivesse assim, tudo que ele vai fazer daqui em diante, pode ter certeza, ele está fazendo sobre a minha autoridade. Eu estou capacitando ele. Eu estou ungindo a Jesus Cristo a fazer tudo aquilo que ele está fazendo. Por isso o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Porque é dizer que as obras que Jesus fez, ele não fez sobre o poder do Espírito. É como se dissesse assim: eu fui salvo, mas não fui salvo pela ação do Espírito Santo. Não, você foi salvo pela ação do Espírito Santo, sim. Ele esteve em todo momento junto de Cristo, capacitando ele a fazer tudo o que ele precisava fazer, tudo que precisava ser feito para a nossa salvação. E é muito engraçado porque você, como um judeu, lembremos, nós somos um personagem judeu aqui. Você vai lembrar de um salmo muito conhecido, que é o Salmo 2. Vamos abrir lá. Vamos abrir o Salmos 2 para refrescar a nossa memória aqui. Salmos 2 diz o seguinte: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita dos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ouvido alto a voz de Deus falando: esse é o meu filho em quem me comprazo, e o Espírito Santo ungindo Jesus, é nos lembrar desse salmo. E aí você, como judeu, diria: agora eu entendi. Eu achava que esse salmo falava de Davi, falava do rei Davi, mas não, ele não fala do rei Davi, ele fala do Filho unigênito de Deus, aquele que é gerado do Pai desde a eternidade, o único que é da mesma natureza do Pai. Ele agora assumiu a natureza humana também, plenamente homem, plenamente Deus. Jesus está ali, diante dos seus olhos, após o batismo, o Pai afirmando quem Ele é, a sua natureza, a sua origem, o Espírito Santo afirmando o seu ministério, capacitando Ele para cumprir toda a justiça de Deus. E você, o que você faz? Você deve se deslumbrar com isso. Você deve ficar deslumbrado com isso, a ponto de afirmar como João Batista afirma: verdadeiramente eu testifico que este é o Filho de Deus. E nos lembremos da mensagem que ouvimos no domingo passado. A igreja do Senhor ela é edificada pela afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há salvação sem a revelação de que Cristo é o Filho de Deus vivo. Não há salvação sem que, ao receber o Filho de Deus, nós não recebamos com Ele também o Pai e o Espírito Santo. Assim como Ele mesmo testificou, quando anunciando a sua morte para os discípulos, lá no Evangelho de João, Ele diz o seguinte: virá um após mim. Olha que interessante, João falando sobre Jesus, agora Jesus anunciando o Espírito Santo, o Consolador. Virá um Consolador. Ele dará a vocês testemunho a respeito de mim e falará para vocês tudo aquilo que eu vejo o Pai fazer. E vocês serão um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Não há como receber o Filho sem receber com Ele o Pai e o Espírito Santo juntos. E é por isso que o nosso Deus se diferencia de todos os outros deuses. Porque na triunidade de Deus existe amor verdadeiro. Nenhum outro Deus pode atribuir para si o atributo de amor. Porque todo outro Deus, sozinho, em si próprio, dizendo eu sou amor, ele seria carente. Ele teria feito criaturas para suprir a carência dele. Porque o amor ele precisa de um objeto para que aquele amor seja depositado. Se ele não tem um objeto para qual seja depositado aquele amor, é um amor vazio, provavelmente doentio. Então, os outros deuses não podem afirmar isso. Por isso eles são falsos. Por isso eles não são de verdade. Porque o único Deus verdadeiro é o Deus que se revela em três pessoas em uma unidade. O triuno, ou trino Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Se amando desde a eternidade. E aí a gente tem a dimensão do que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o Filho está cumprindo a vontade do Pai. E lembrem-se, para nós que somos judeus e estamos assistindo essa cena, amar é obedecer. Então o Filho está provando o seu amor ao Pai. Ele está ali afirmando o seu amor para com o Pai, cumprindo toda a vontade do Pai. E o Pai está do alto afirmando: esse é o meu Filho que me agrada. Um dando glória ao outro, um amando o outro, e o Espírito Santo testificando essa relação. Então nosso Deus, Ele é amor. E aí, a partir disso, a gente pode entender como é que a gente pode responder à nossa salvação. Como a gente pode responder essa graça que Deus manifesta a nós. Que é Deus se manifestando a nós. Qual é a nossa resposta, né? Como diria o catecismo, como sou grato por tamanha salvação. A resposta para essa pergunta é obedecendo. É sendo fiel como Adão não conseguiu ser. Por quê? Porque logo depois do batismo de Cristo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Lucas e Mateus relatam isso.
ele é levado pelo Espírito Santo para o quê? Para ser tentado por Satanás. Muito semelhante com o que aconteceu com Adão lá no Éden, lá na origem. É como se Deus estivesse comunicando assim: estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo uma nova humanidade. Vocês agora não precisam andar no mundo vagando aí, tentando tatear, tentando se afirmar por meio da sua etnia, por meio das leis, por meio dos mandamentos, por meio de cumprimento de regras e de muitas situações exteriores a vocês que vão afirmar aquilo que eu estou fazendo para vocês. Não. Além de derramar o meu espírito sobre vocês para capacitá-los a fazer tudo aquilo que eu desejo que vocês façam, estou deixando para vocês um modelo a ser imitado. Cristo, o homem fiel que não negou ao Senhor, mas que resistiu ao diabo, passou por todas as tentações no meu e no seu lugar, substituindo Adão, o segundo homem, o segundo Adão. Jesus Cristo é o modelo para que você e eu possamos imitar. Jesus Cristo é o modelo que você e eu devemos imitar. Então essa é a nossa resposta. A nossa resposta deve ser uma obediência em amor. Assim como Cristo obedeceu ao Pai, nós devemos obedecer ao Senhor em amor. Só que aqui eu quero me usar um pouco da ideia do Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado. Ele afirma que Cristo é o nosso modelo a ser imitado. Ele é aquele que a gente deve se espelhar nele. Por isso, o discípulo de Jesus, ele não tem direito à autenticidade. Não existe para o discípulo de Jesus aquela: eu vou ser original, vou ser único. Porque você tem um modelo a ser imitado. Você deve imitar o modelo de Jesus Cristo. Só que isso tem um custo. E esse custo é dividido em 3 momentos. O primeiro é o do amor. Jesus não divide o amor dele com ninguém. Ele quer a centralidade dos nossos corações. Ele exige de nós que o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Ele exige de nós a primazia do nosso amor. Tanto é que ele fala o seguinte, que eu vou parafrasear ele: todo aquele que ama seu pai, sua mãe, seu papagaio, seu periquito, seu cachorro, seja o que for, mais do que a mim, esse não é digno de mim. Jesus exige exclusividade do seu amor. É por isso que a nossa resposta tem que ser uma resposta de amor. E não é qualquer amor, é um amor exclusivo. Um amor que se devota a Deus acima de todas as outras coisas. Porque, na verdade, se você amar a Cristo acima de todas as coisas, se você amar a Deus acima de todas as coisas, finalmente você vai poder amar as coisas à sua volta como você deveria amar. Caso contrário, toda vez que você quiser amar qualquer outra coisa na sua volta, sem amar a Cristo acima de todas as outras coisas, você vai perverter aquele amor. Você vai provavelmente transformar aquele amor em um ídolo. E pode conferir, se o seu coração não estiver voltado a Cristo, com certeza tem algum ídolo no lugar onde Cristo deveria estar. Então Cristo exige o nosso amor exclusivo, a primazia do nosso amor. Não tem como falar que é discípulo de Jesus, que segue Ele, que imita Ele, sem amá-lo acima de todas as outras coisas. O segundo custo que tem para seguir Jesus é o custo do sofrimento. Imitar Jesus vai trazer sofrimentos. Sofrimentos exclusivos da imitação de Cristo. Porque ser como Jesus vai confrontar o sistema à sua volta, vai confrontar as pessoas à sua volta. Você não vai ser entendido, porque a lógica desse mundo não funciona para você. Você funciona sobre outra ótica. Você funciona sobre a ótica do reino. Então isso vai trazer sofrimentos porque você está sendo fiel a Cristo. E ele já anunciou isso. No Sermão do Monte mesmo ele fala: bem-aventurado quando sois perseguidos pelo meu nome e sofrerem perseguição, calúnia, difamação em amor ao meu nome. Então esse é o segundo custo que o discípulo de Jesus tem. E o terceiro custo é o do desapego. E esse, meus irmãos, se você amar a Cristo acima de todas as coisas, vai ser a coisa mais fácil que você vai fazer. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo tem tudo. Não precisa de mais nada. Então você terá que desapegar das coisas daqui desse mundo.
para que você possa ser único e exclusivamente daquilo e daquele a que interessa. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus revelado a nós. E para concluir tudo aquilo que a gente falou, o que isso nos é? O que a gente pode aprender aqui com esse texto? É que o Evangelho, ele vai confrontar os corações humanos. Ele vai nos confrontar em todo momento. E que a graça, ela não pode ser uma graça barata. Ela é cara, porque custou para Deus o seu próprio Filho. A humilhação de Cristo não começa na paixão de Cristo. Não começa quando ele pega a cruz e começa a ser, ele vai preso e é cuspido, açoitado. Não, a humilhação de Cristo não começou ali. A humilhação do Filho de Deus, ela começa quando ele tem que se esvaziar da sua glória para assumir a nossa natureza pecadora. É isso que o batismo de Cristo nos ensina. Que a humilhação de Cristo começa quando ele assume a nossa condição. Quando ele tem que nos substituir, fazer por nós aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Ali ele começou a ser humilhado. Mas ele se humilhou em amor. Ninguém o obrigou a fazer isso, ninguém o forçou a fazer isso. Ele ama você e a mim, mesmo nós sermos tão miseráveis, dignos de dó. Ele ainda assim nos ama. E isso prova o amor de Deus, desse Deus que é amor. E isso manifesta a graça dele. Deus, não precisando fazer nada, não provar nada a ninguém, se esvazia de si, se humilha, assume a natureza de pecadores para salvar esses pecadores que nada queriam com ele. Essa é a graça divina. E ela é cara, ela custa caro, por isso tem um custo para nós. Ela chega a nós de graça, mas custará a nossa vida. É isso que o batismo de Cristo nos aponta. Amém?